sobre o mecanismo de lesão secundário repercutem com alterações estruturais encefálicas decorrentes de lesão primária ou de alterações sistêmicas, ou seja, não é exatamente naquele local, mas é causada por uma dessas lesões que nós citamos aqui. Também resultam de agressões após o momento do acidente, podendo advir de desordens sistêmicas intracranianas, como, por exemplo, uma hipóxia, ou seja, diminuição da quantidade de oxigênio tecidual, uma hipercapnia, um aumento da quantidade de CO2, uma hipotensão arterial e alguns distúrbios eletrolíticos. Todas essas características aqui podem ser secundárias ou advir de um trauma primário. E que características, que repercussões a nível de mecanismo secundário podem advir no trauma craniano? Hipertensão intracraniana, que a gente chama de IC, H e C, edema, assim como na primária, porque todo trauma tende a levar a edema, uma isquemia ou uma infecção. Vamos agora conversar sobre a classificação do TCE. Existem algumas formas de classificação. Nós escolhemos aqui para vocês quanto ao mecanismo de lesão, quanto à gravidade e quanto à morfologia da lesão. Quanto ao mecanismo de lesão, o TCE pode ser classificado em fechado e em penetrante. O que é um TCE fechado? Não há um ferimento no crânio propriamente dito, no máximo uma fratura linear. É aquele, não sei se você conhece, cocorotezinho que a sua mãe lhe dá quando você é pequeno, você faz uma danação, aquela mãozinha fechada batendo, por exemplo, na sua cabecinha, alguma pancada, vamos supor, você estava correndo com um coleguinha e bateu a sua cabeça na parede, algo assim. No máximo, uma fissurazinha, algo bem simples. Repercussões mínimas. E no caso do mecanismo de lesão sendo penetrante? O penetrante já é um pouquinho mais complexo. Existe uma penetração de algum corpo estranho intracraniano, como esse aqui, olha só. Aqui é uma arma branca penetrando no crânio. Esse é um mecanismo de lesão do tipo penetrante. Não deve ser removido no local, importante. Por que não deve ser removido no local? Logicamente, porque pode trazer outras repercussões, algumas hemorragia, pode ser inclusive fatal. Transporte com corpo estranho fixo para que o mesmo não produza lesões secundárias é muito importante. Nós estamos mostrando aqui uma arma branca, mas pode ser essa mesma arma branca aqui no olho, no nariz, ou mesmo em alguma outra região da face que alguém possa tentar mexer para ver se melhora ou se incomoda, até na melhor das intenções, mas deve-se levar exatamente como foi, como se deu o mecanismo de lesão para evitar, por exemplo, hemorragias ou outras repercussões maiores. A classificação quanto à gravidade. A gente pode falar quanto à gravidade referindo-se à escala de Coma de Glasgow, ECG, não é aquele exame do coração. Pode ser considerado leve, moderada ou grave. Uma repercussão leve, a escala de Glasgow vai de 13 a 15, ou seja, apenas uma lesão cerebral leve. Quando na análise da escala de Glasgow a pontuação dá de 9 a 12, teremos uma lesão cerebral moderada. E no caso de uma escala da grave, contagem de 1 a 8 pontos. Nesses casos, há uma lesão cerebral severa. Como essa pontuação é feita? Nós conversaremos ainda nesse assunto a respeito da escala de Glasgow, mas só lembrando, quanto mais baixo o somatório, mais grave é o quadro do paciente. E a classificação quanto à morfologia da lesão no caso do TCE? Existem as lesões extradurais, as intradurais e as fraturas de crânio associadas à lesão. No caso das lesões extradurais, são lesões pura e simplesmente do couro cabeludo. Não são tão profundas assim. Então, refere-se a hematomas subgaleais. Professor, o que é subgaleal? É entre o couro cabeludo e a caixa craniana. Olha só, o tamanho aqui desse edema subgaleal. No caso, o edema, o hematoma, né? Depende da consistência que há do edema em si. Então, outra colocação interessante é que é preferível que se dê esse edema, é preferível que exista
essa repercussão externa, porque senão esse hematoma pode ser intracraniano. E aí as repercussões são muito piores. Então, quando há um TCE simples, primário, de repercussão mínima, que se nota, que se abala com a imagem dessa, deve-se avaliar que é algo positivo, ou seja, esse edema, esse hematoma subgaleal deu-se porque houve um trauma. Se houve um trauma, houve rupturas, houve processo inflamatório. Então, há uma consistência, há um acúmulo de líquidos nessa localização. E isso é importante, essa formação é importante, porque observa-se e porque a longo prazo vai se resolver e as repercussões intracranianas praticamente, se não são mínimas, são inexistentes. Fora as lesões extracranianas, existem as intracranianas, que podem ser difusa, focal ou penetrantes. No caso das intracranianas difusas, tem-se a concussão, que é apenas a perda temporária da função neurológica, que pode ser desde uma amnésia, uma falta de consciência e uma confusão, até uma breve perda de consciência com exames normais, ou seja, o paciente perde um pouco da noção de tempo, de espaço, mas é algo temporário. E se for realizado o exame, esse exame vai ser considerado normal. Outra repercussão da concussão, ou seja, dessa pancadazinha pequena, é uma sonolência ou uma pequena confusão. Pode ser leve e pode ser clássica essa sonolência. No caso da clássica, refere-se a uma recuperação da consciência inferior a 6 horas, ou seja, é algo temporário e de repercussão simples, amena e que resolve espontaneamente em até 6 horas. Mas se não for uma concussão, se for uma lesão axonal difusa, nesse caso, a lesão é de alta velocidade com o estiramento ou chacoalhamento do tecido cerebral. É aquela sensação da aceleração e da desaceleração. E a repercussão com petequias, ou seja, com manchas na substância branca. Pode-se observar aqui na figura. Existe o coma profundo imediato por conta desse chacoalhamento, desse trauma de partes intracranianas. Existe a presença também do edema cerebral com aumento da pressão intracraniana, porque se existe um aumento de edema, aumento de líquido, dá para perceber aqui, inclusive, olha só, a linha média está afastada, porque se há acúmulo de líquido, há uma tendência a empurrar essa linha média para o lado contralateral. E, logicamente, se existir um espaço X e esse espaço ficou X menos alguma coisa, logicamente a pressão vai ser aumentada. Então, aumento da pressão intracraniana, a PIC, no caso, é uma repercussão advinda desse edema. Existe uma secção de fibras nervosas, ou seja, uma secção, uma ruptura de fibras nervosas, e essas repercussões podem advir dependendo da localização da lesão. No caso do TCE, vem a repercussão. Então, você não pode dizer, o paciente com TCE tem isso, tem aquilo, não. Depende de que local foi acometido. Então, das lesões intracranianas difusas, agora nós vamos para as focais. Vejamos bem. No caso da lesão intracraniana focal, pode vir com contusões, com hematomas ou com hemorragias. No caso das contusões, as contusões referem-se a uma área de impacto ou ao contragolpe. Contragolpe é que a pancada, vamos supor, é na testa e a repercussão é a nível occipital. Ela pode ser um impacto único ou múltiplo. Existe uma herniação por compressão do tronco cerebral. E neste caso, as lesões de contragolpe são principalmente a nível frontal e a nível occipital. Aqui um a nível occipital, ó, com a herniaçãozinha aqui. E as manifestações, como já dissemos acima, dependem da área lesada, mas dá para perceber aqui, ó, que provavelmente teve alguma fraturazinha, dá para perceber aqui, ó, pela descontinuidade do crânio. Pois bem, na focal nós conversamos aqui sobre as contusões e agora os hematomas. Podem ser hematomas epidurais ou extradurais agudos e o subdural agudo. Agudo é de repercussão nos primeiros dias. No caso do epidural, ele se caracteriza por uma coleção de sangue entre a dura mater e o crânio. Crânio, dura mater. Lembrando das menines, dura mater, aracnoide, é a do meio, a pia mater. Então, dura mater, o espaço aracnoide, quer dizer, tem a meningezinha do meio, que é a aracnoide, e posteriormente a pia mater.
Pois bem, então nesse caso, a coleção de sangue está entre a dura mater e o crânio. O hematoma está localizado mais ou menos aqui nessa região. Pode ser nessa, né? Depende de onde ocorreu o trauma. Existe uma lesão da artéria dural, da artéria, no caso, a meningiana média. O tecido cerebral em si, o tecido cerebral não é lesado, o que há esse acúmulo aqui de sangue, esse hematoma. E no exame, o exame de imagem, você observa uma forma biconvexa ou em lente. Muito interessante na imagem, na figura da imagem, você observar aqui, ó, figura biconvexa ou em lente por essa repercussão, esse acúmulo de sangue aqui, né, no extradural. Como é um acúmulo de sangue, lembrando, é uma imagem hiperdensa, mais branquinha, ao contrário aqui dessas mais escuras. Ainda, ela pode vir associada a fraturas lineares temporais ou temporoparietais. No caso aqui, ó, temporais ou temporoparietais. Fraturas mais o acúmulozinho do sangue. Quais os sinais e sintomas desse tipo de edema? Pode vir com perda da consciência, seguido de um período de lucidez, depende da intensidade do trauma. Pode haver uma perda progressiva da consciência, uma hemiparesia, ou seja, um lado repercute com diminuição de força, e uma anisocoria, ou seja, uma assimetria das pupilas. Mas o prognóstico é bom se a intervenção, neste caso desse hematoma, for imediata. Por sua vez, o hematoma subdural agudo é caracterizado por uma coleção de sangue nos espaços meníngeos. Aqui, ó, observa-se subdural, abaixo da dura mater, que ele está localizadozinho. É o mais comum de todos. Existe uma ruptura de veias entre o córtex e a dura mater. E muitas vezes uma fratura do crânio pode ou não estar presente. E se estiver presente, é fronto-temporoparietal. O prognóstico melhora quanto mais precoce for a intervenção cirúrgica, assim como o anterior, quanto mais precoce a intervenção. E os sinais e sintomas do subdural, em horas ou dias, quer dizer, não necessariamente assim que tem o trauma, pode acontecer, pode vir a acontecer progressivamente, cefaleias, irritabilidade, vômitos, alteração do nível de consciência, anisocoria e alterações sensitivas e motoras, depende da intensidade e da área de acometimento, assim como também do pronto atendimento desse paciente. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.